Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Olá, bem-vindo. Estes ensinamentos são de uma obra atribuída a Adi Shankaracharya, que se chama Aparokshanubhuti, ou autorrealização, ou a direta percepção do Atman. São ensinamentos introdutórios de Vedanta. Fala de Raja Yoga numa visão vedântica e presta muita atenção nestes ensinamentos, depois reflete nestes ensinamentos bastante e depois medita nestes ensinamentos para que possa dar fruto no teu coração, que todos possam encontrar liberdade. Continuando, verso 100. Agora, para o alcançar do conhecimento supracitado, eu vou expor os 15 passos que, pela ajuda dos quais devemos praticar meditação profunda todo o tempo. Então, aqui vamos falar agora dos 15 passos que são enunciados nesta obra, neste trabalho, pela ajuda dos quais devemos praticar profunda meditação profunda todo o tempo. Isto é muito importante, não é? O caminho de despertar não é um hobby que 1 hora por dia ou 2 horas por dia é suficiente. É de dedicação profunda, completa. E para alcançar liberdade, devemos praticar meditação profunda todo o tempo. Isto é muito importante. O Atman, que é a existência e conhecimento absoluto, não pode ser realizado sem a prática constante. Portanto, aquele que busca o conhecimento deve meditar longamente em Brahman para alcançar o objetivo almejado. Não é? Então, não pode ser realizado sem a prática constante. Diferente do que se fala hoje, especialmente em termos de filosofia não dualista, não é? É que não precisa de prática, não precisa de nada. Aqui, Adi Shankaracharya, o que é que ele sabia dessas coisas, não é? Fala que não pode ser realizado sem a prática constante. E é fato, não tem como contornar. Portanto, aquele que busca o conhecimento deve meditar longamente em Brahman, ou em Deus, como já expliquei anteriormente, sendo que tenha a mesma visão de objetivo final, terá o mesmo resultado, para alcançar o objetivo almejado. Os passos são descritos na sua ordem. O controle dos sentidos, o controle da mente, a renúncia, o silêncio, o espaço, o tempo, postura, o restringir da base, o equilíbrio, quietude do corpo, a firmeza da visão, o controle das forças vitais, o retirar da mente, a concentração, contemplação do self e completa absorção. Então os passos são descritos na sua ordem. Significa que um possibilita o outro seguinte. E por aí vai. Não que não se possam praticar
os que estão na frente sem ter tido a maestria dos anteriores. Não tem problema, deve-se praticar todos estes em simultâneo, mas os frutos acontecem nesta ordem. Primeiro vem um, depois vem o outro, e um vai permitindo o outro, mas deves de trabalhar todas estas frentes sem dúvida nenhuma. A contenção de todos os sentidos por meio do conhecimento de que tudo é Brahman é corretamente chamado de Yama, que deve ser sempre praticado. Então, o conter de todos os sentidos pelo conhecimento de que tudo é Brahman deve ser sempre praticado. Patanjali fala dos yamas, portanto este termo yama vem do Patanjali, não é? O não matar, a verdade, não roubar, continência do impulso sexual, desapego, etc. Não é? Mas tudo isto, primeiro isto é muito importante, porque no processo de liberdade toda a tua força será necessária. E, de certa forma, não praticar estes yamas, a inofensividade, a verdade, etc., te mantém preso, subjugado, dependente pelo universo fenoménico, pela narrativa desse personagem, pelos medos, pelos apegos e etc. Então a prática destes yamas libera a tua força interior e torna-te apto para transcender as tuas limitações humanas. Mas o estado mais elevado destes yamas é pela visão de que tudo é Brahman. Então, se os sentidos buscam o contentamento, buscam o prazer, a satisfação, se tudo é Brahman, tu também és Brahman, não precisas de buscar fora, nem tem um fora para onde ir buscar. E ao permitir que isso aconteça perante essa visão, é permitir que a ilusão se perpetue. O fluxo contínuo de um pensamento para a exclusão de todos os outros é chamado de niyama, que é verdadeiramente a suprema aventurança e é praticado regularmente pelos sábios. Então, para Patanjali, os niyamas são a purificação interna e externa, contentamento, austeridades, estudos védicos, adoração a Deus. Não é? No caso aqui, está-se a falar no nível do ponto de vista de Vedanta, não é? O fluxo contínuo de um único pensamento para a exclusão de todo o outro. Este único pensamento é eu sou Brahman ou este Atman é Brahman, para a exclusão de todos os outros. Mas no caso, agora eu acrescento aqui dentro da visão que eu vos trouxe desde o início, não é? De que no caso Brahman ou Deus leva ao mesmo destino, leva à mesma unidade. É apenas para temperamentos diferentes, mas para qualquer um deles. Esse amor por Deus, esse cálice de amor deve estar cheio. Então, eu sou Brahman, ou Om Namo Narayanaya, ou outro mantra para Deus, serve. Leva no mesmo resultado. Desde que praticado desta forma, o fluxo contínuo de um único pensamento divino, claro, para a exclusão de todos os outros, terá todas estas purificações e os frutos do contentamento, das austeridades, o estudo védico que é direto, a adoração de Deus está implícita. Tudo isto. Não é? Então, eu sou Brahman, Om Namo Narayanaya, o outro mantra para Deus, para o Deus Supremo, não para deidades, porque aí já é uma outra conversa, para o Deus Supremo, ou para Brahman, o fluxo contínuo que substitui todos os outros fluxos e os dissolve. Dissolve as manifestações da mente. Esse é o niyama.
O abandono do universo ilusório pela realização do que o mesmo é o todo consciente Atman é a verdadeira renúncia honrada pelos grandes, visto que é da natureza imediata da libertação. Então a renúncia é um passo muito importante para um buscador da verdade. Renunciar primeiro aos seus apegos, etc. Não é? É importante e é o possível para a maioria. Depois vem a renúncia completa do mundo fenoménico, com a visão de que tudo é Brahman. Mas depois vem um argumento, mas se tudo é Brahman tem alguma coisa para renunciar? Beleza. A mente adora esses argumentos para preservar o que lhe é importante. Não é? Mas na realidade, lembrem-se, tudo é Brahman, ou seja, a visão da serpente na corda. A serpente é a corda. Nunca existiu serpente. A visão da serpente é irreal. Então, quando se diz que tudo é Brahman, significa que não existe serpente, apenas a corda. Da mesma forma, não, tudo é Brahman, não existe mundo fenoménico. E a completa renúncia do mundo fenoménico, essa a mais elevada, é assente na visão de que tudo é Brahman. O sábio deve sempre ser um com aquele silêncio de que os pensamentos junto com a mente se afastam sem alcançá-lo, mas que é alcançado pelos yogis. Não é? Então, aqui há duas coisas que isto quer dizer, este e o próximo verso, não é? De que as palavras não conseguem descrever Brahman e os pensamentos também não. Mas tem uma outra conotação. Os pensamentos, o silêncio do qual os pensamentos se afastam. Quando estás em prática de meditação, hás de reparar que, quando surge um pensamento, a tua atenção se move de um local em direção ao pensamento e de pensamento em pensamento, se afastando, não é? Expandindo constantemente no horizonte. Da mesma forma como o universo expande, ele está expandindo constantemente, podemos dizer que também se está afastando de um ponto. Da mesma forma, a mente. Os pensamentos, a atenção se move pelos pensamentos, expande no horizonte, ao mesmo tempo se afasta de um ponto, o ponto de silêncio, do qual os pensamentos se afastam, levando a atenção consigo. E aqui diz que o sábio deve ser um com aquele silêncio do qual os pensamentos se afastam. E a atenção deve permanecer ali, na origem, no ponto de silêncio, no ponto zero, até se tornar uno com ele. Quem pode descrever aquilo, Brahman, do qual as palavras se afastam? Silêncio é inevitável para descrever Brahman. Ou se o mundo fenoménico fosse ser descrito, até isso está além das palavras. Para dar uma definição alternativa, também pode ser chamado de silêncio, conhecido entre os sábios como inseparável de Brahman. A observância do silêncio pela contenção da fala, por outro lado, é ordenado pelos professores de Brahman para os ignorantes. Vamos lá. Existe o caminho da percepção de Brahman através da inquirição pela natureza da realidade, certo? Não é? Em que, pela exclusão de tudo o que não é real, sobra um silêncio indescritível. Muitos chamam do vazio. Para o ignorante, ele é um vazio, logo se revelará como Brahman, como a totalidade. E existe a mesma viagem pela auto-inquirição, em que a atenção se move para a origem da presença, para aquele ponto de silêncio, no qual é suposto se unir. É a mesma coisa, de formas diferentes, é a mesma coisa. Não é? A observância do silêncio pela contenção da fala, por outro lado, é ordenada pelos professores de Brahman para os ignorantes.
Muitos buscadores olham para isto e dizem, mas eu não sou ignorante, se isto é para os ignorantes não serve para mim, então o silêncio não quer dizer nada. Não, o ignorante é aquele que não realizou o Brahman. Então todo o buscador da verdade é o dito ignorante e lhe é prescrito esse silêncio porque é muito importante esse silêncio, por várias razões. Por várias razões, mas é uma prática espiritual potentíssima. Primeiro, há muito desperdício de energia pela fala, mas muito mesmo, muito mesmo. E essa energia é muito importante e muito preciosa. Então, a partir do momento que silencias, a energia começa a crescer. Não é à toa que muita gente em silêncio começa a pirar, cheia de ansiedade, etc. Porquê? Porque aquela energia começa a mexer com as ansiedades todas existentes, que já deviam ter sido, né, limpas, purificadas. Mas se mantiveres o silêncio vai purificar todas essas ansiedades, impurezas da mente, tudo isso. Por outra, não faz com que tenhas ligação com os outros, ou seja, que não há input de mais ruído na tua mente. Faz com que pratiques diretamente todos os yamas e niyamas, não é? De certa forma. Podemos falar muito sobre isto, mas não há nada como silenciar e ver por si mesmo. Só por ver as resistências que sobem já mostra que é algo muito importante. Aquela solitude é conhecida como espaço onde o universo não existe no seu início, meio ou fim, sendo, no entanto, sempre permeado. Mais uma vez, está a falar aqui da solitude como Brahman, onde o universo não existe no seu meio, no seu princípio, meio ou fim. Não é? Onde ele não existe no seu princípio, meio ou fim, é Brahman. E essa é a verdadeira solitude, porque apenas existe Brahman, existe só um. Então não tem como não haver solitude. Se fossem dois e um estivesse sozinho, seria solidão. Como é só um, é solitude. E esse é o estado exaltado de ficar só. É para atingir esse estado exaltado, a realização de Brahman. Porque não ficar só alimenta a visão da dualidade, da existência do outro. Logo, perpetua o sofrimento. Então, ficar só, ou ter a crença sempre presente, a visão sempre presente de que está só, de que é uno, é muito importante. O não dual Brahman, que é bem-aventurança, indivisível, é denotado pela palavra tempo, sendo que o traz em existência num piscar de olhos. Todos os seres de Brahma para baixo. Brahma, não Brahman. Brahma para baixo. O Criador. Não é? Então, o não dual Brahman, ele é denotado como o tempo, porque ele traz o tempo e existência num piscar de olhos e tudo o resto, desde Brahma até todos os seres. É fácil de entender isto. A serpente nasce num piscar de olhos, na corda. Ela é vista num piscar de olhos. Quando transitas do que chamas o estado acordado para o estado de sonho, aquele corpo de sonho e o universo de sonho surgem num estalar de dedos, num piscar de olhos. E aquele universo do que chamavas estado acordado e o corpo do estado acordado desapareceram num piscar de olhos. E quando terminou o sonho, o corpo de sonho e o universo de sonho desaparecem num piscar de olhos. E o estado acordado, o universo do mundo do estado acordado e o corpo do estado acordado aparecem num piscar de olhos. Quando vais para sono profundo, tudo desaparece. E depois tudo surge novamente. Então, Brahman também é denotado pela palavra
tempo neste contexto. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.